Está no ar mais um Jornal Global, apresentado por Olímpio Guimarães e Gabriel Cal. O programa de hoje trará uma série de reportagens sobre a China e contaremos com a presença de vários convidados especiais para debater o assunto. Ao longo do programa falaremos sobre vários temas, tais como clima, território, demografia e economia. Para começar, contaremos com a presença do Dr. Rogério, que falará sobre as características territoriais da China. Com ele, no outro estúdio, está nosso repórter especial, Gabriel Gomes. É com você, Gabriel. Olá, Olímpio. Olá, Gabriel. Estou aqui com o Dr. Rogério, que é um especialista no assunto e vai falar um pouco para a gente sobre o território chinês. Boa tarde, Dr. Rogério. Boa tarde. Primeiramente, a China tem a maior parte do seu território localizado na Ásia. Historicamente, a China teve 4 capitais ao leste, o que explica a importância dessa região. E qual é o idioma predominante na China? A China já teve diversos idiomas, mas atualmente o predominante é o mandarim. Obrigado, Dr. Rogério. Voltamos agora ao estúdio com Gabriel e Olímpio. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Dr. Rogério, pela sua participação. Bom, falaremos agora sobre economia. Como todos sabem, a economia da China é uma das mais consistentes do mundo. Só nos últimos 10 anos ocorreu um acréscimo de mais de 10%. Com isso, nos últimos anos, ocorreu um aumento de 8,7% no PIB chinês, tornando-se o terceiro maior PIB mundial. Essas cifras apontam que hoje a economia chinesa apresenta mais de 15% de toda a economia mundial. A China é o maior produtor mundial de alimentos. Cerca de 500 milhões de suínos e 450 milhões de toneladas de grãos. Para continuarmos o assunto, nosso outro repórter especial, João Vitor, está no outro estúdio, como presidente de uma empresa exportadora de grãos e importadora. E ele vai contar que mais de 90% das suas importações são de grãos da China. Com você, João Vitor. Boa tarde, Olímpio. Boa tarde, Gabriel. Estamos aqui hoje com Pedro Henrique, dono das empresas Trigo, que vai contar um pouco mais sobre o seu trabalho. Pedro Henrique, por que exportar mais da China do que dos outros países? Em primeiro lugar, boa tarde, Gabriel, boa tarde, Olímpio. Em primeiro lugar, porque na China a agricultura é mecanizada, gerando assim mais produtividade e, consequentemente, mais lucros. A economia da China vem aumentando. O que isso influencia nos seus lucros? Influencia bastante. Com a economia da China aumentando, vai aumentar também nossa importação e exportação. Obrigado, Pedrinho. Obrigado. Boa noite e voltamos ao estúdio. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Dr. Pedro Henrique. Bom, iremos agora para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, trataremos de um assunto que é a demografia da China. E nele englobaremos vários assuntos polêmicos. Não sai daí. Bom, estamos de volta e, conforme dissemos, iremos tratar agora do assunto que é a demografia da China. Bom, estamos com ele que é especialista no assunto, né, Sr. Francisco Martins. Sr. Francisco, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Bom, primeiramente, boa tarde, Olímpio. Boa tarde, Gabriel. Sobre a sua pergunta, a China tem cerca de 1,35 bilhões de habitantes e isso representa 1/5 da população mundial. E isso forçou o governo a tomar medidas drásticas. Bom, quais foram essas medidas? Bom, uma dessas medidas foi a limitação de um filho por casal. Bom, como todos sabemos, esse é um assunto muito polêmico, pelo fato de haver várias divergências de opiniões em relação a isso. Se você, por exemplo, você é a favor ou é contra essa medida? Bom, eu sou a favor, porque se não tomar nenhuma medida como o governo tomou, vai piorar a situação, mas já está. Acarretando vários problemas sociais. Então, devido a isso, como eu disse, há várias diferentes opiniões e você pode participar do nosso programa, participando de graça pelo telefone. Se você é a favor, diz que 0800 500 01. E se você é contra, diz que 0800 500 02. Bom, muito obrigado pela presença, Sr. Francisco. Por sempre. Boa tarde. Bom, mostraremos agora um gráfico de uma pirâmide populacional, que deixará claro o que o Sr. Francisco conversou conosco agora. Bom, acompanhe agora o professor Cal, que leciona no curso de Geografia na faculdade da UFRJ, que nos dará mais informações detalhadas sobre a China. Bom, falaremos sobre um tema que engloba vários assuntos, que é a China. Por isso começaremos a falar sobre o território. Primeiramente, todo mundo sabe que o território da China é um dos mais vastos do mundo, pertence apenas para a Rússia, o que leva a ter uma das maiores populações do mundo, ou seja, a maior, mesmo não sendo a maior em território. Esses dados revelam que a população da China chega a representar 1/5 de toda a população mundial. E devido ao quê? A alta natalidade que representava a China, o que levou o governo a levar várias medidas para poder diminuir essa natalidade,
como por exemplo, esse tema é inclusive muito polêmico, como a limitação de apenas um filho por casal. Justamente por causa da polêmica, vamos evitar de entrar muito a fundo nesse assunto, mas é evidente o fato de um tempo atrás, mesmo pela, como eu vou dizer, a gigantesca riqueza chinesa, ela era considerada um país subdesenvolvido. Por quê? Alta natalidade e baixa expectativa de vida, justamente pelo escasso de recursos que a maioria da população tinha, devido à alta taxa de natalidade. Com essas medidas, mesmo muitas pessoas sendo contra, a China agora se engloba nos países desenvolvidos do mundo. Por quê? A pirâmide populacional da China revela várias bases iguais, ou seja, não é como nos países subdesenvolvidos, que é alta base de natalidade e baixa expectativa de vida. Bom, a economia da China é uma das mais crescentes do mundo. Só nos últimos anos que ele teve um aumento de mais de 10%. E o PIB da China atingiu incríveis mais de 4 trilhões. Ou seja, isso fez com que a China chegasse a representar mais de 15% de toda a economia mundial. Bom, tentei passar para vocês as informações gerais sobre a China. Espero que tenha ajudado você a adquirir conhecimentos em relação a esse país tão rico de cultura. E mais informações você encontrará no meu blog, professorcal@ufrj. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Queremos agradecer a presença dos vários especialistas que estiveram conosco hoje, ajudando a debater esse tema, que era a China. Por mais informações, entre no nosso site www.jornalglobal.com.br. Uma boa tarde. Boa tarde e até a próxima. Você que esperou, você estava inocente a você mesmo. Você que estava ali, muito obrigado pela sua preferência. Parabéns pelo bom gosto que nós voltamos, que é com você, Olímpio. Obrigado. Iremos agora falar com ele, que é estudante, na teoria. Mas você pode raspar, cara. Olha, Mas você... eu vou falar. Mas você pode raspar a cabeça. Mas você devia tocar bambu, cara. Mas você toca bambu, toca. Aí bate a música no bambu. Mas só tem essa música. Já voltamos. Não. Calma aí, está acabando a música no bambu. Acabou a música no bambu? Acabou, então tá bom. Voltaremos no comercial. A China é o maior produtor. Foi mal. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Tupelei. Bom, estamos de volta e conforme dissemos, vamos tratar agora do assunto que é a demografia da China. Bom, estamos agora com um especialista no assunto, né? O senhor Francisco Martins. Senhor Francisco, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Bom, primeiramente, boa tarde. Senhor! Bom, estamos de volta e como dissemos, iremos trazer... Porra, tio! Tá filmando? Você ainda... Bom, nós falaremos sobre a China, que é um assunto que engloba vários temas. Por isso que... Vamos sair daqui de uma série todo mundo. Ai, gostei. Eu não sei se tá gravando. Que porra, tá dançando?